A capacidade de ficar rico está muito relacionada à sua capacidade de engolir sal. E o que você acha que as pessoas precisam buscar em um sócio? A melhor chance que você tem de você encontrar o sócio é você escolher quem é a pessoa, mas não quem é a outra pessoa, quem é você nessa relação. E como é que você vê esse movimento de one person business? Com a crescente dificuldade de lidarem com o outro, as pessoas preferem ficar cada vez mais isoladas, cada vez menos trocar com outras pessoas e ficar falando com uma inteligência artificial. As pessoas vendem como se fosse uma coisa que você vai construir um império do seu quarto e na vida real não é assim. Vinhas, o JFP falou que um dos principais motivos que faz as pessoas saírem do Hotmart Galaxy, a rotatividade que acontece lá, é por conflito de sócios. Por que você acredita que esses conflitos acontecem a ponto de fazer a empresa perder o nível de faturamento de estar dentro desse prêmio? Porque o ser humano é muito egocêntrico. E como a gente é muito egocêntrico, a gente deixa com que o nosso ego, a nossa criança interior, se sobressaia a interesses que são mais importantes. Como, por exemplo, trabalhar junto, fazer as coisas juntos. E todo mundo está suscetível a isso, porém você pode tomar a decisão consciente, ainda que o seu ego esteja gritando, de você se colocar numa situação de questionar, pensar se não tem alguma maneira de contornar aquilo. Eu acredito que é um pouco parecido com a coisa de você estar numa relação amorosa, porque é óbvio que com o passar dos anos você não vai ficar afim de estar muitas vezes. E aí você tem que decidir estar, mesmo sem estar afim de estar. Então é uma coisa que é uma decisão, que você enxerga uma coisa maior do que aquele conflito, aquela coisa que está te incomodando, aquela mudança de direção. Então é um pouco sobre maturidade, sobre você ser flexível, sobre você enxergar o todo e não ficar fazendo uma picuinha com aquela pequena coisa ali que está te incomodando, mas que no final não tem tanta importância assim. E o que você acha que as pessoas precisam buscar em um sócio quando elas decidirem que elas querem fazer uma sociedade? Quais características, qual o perfil, o que ela tem que procurar? A coisa mais importante é a complementariedade. Então, por exemplo, na nossa empresa, eu sou a pessoa responsável pela visão, pelos relacionamentos, por vender, por fazer dinheiro. E eu faço muito bem, mas tem várias outras coisas que eu não faço bem. Então, por exemplo, eu trouxe você como sócia. Você é uma pessoa que tem uma capacidade muito boa de liderar, você entende conteúdo, você tem senso estético, mais apurado. O Lucas manda bem na questão da gestão, na parte financeira. Cada pessoa tem as suas qualidades, que faz melhor. E o ideal é você ter pessoas que sejam muito boas em cada área do business. E não necessariamente precisa ser sócio, mas eu prefiro que as pessoas que se destacam trabalhando comigo se tornem sócias, porque elas passam a assumir mais responsabilidade, o negócio passa a ser delas também. Preferi ter um pedaço menor de um bolo maior. E também acredito que isso dá autonomia para as pessoas, para elas crescerem. Eu tive sorte, né? Porque o Lucas, ele trabalhava comigo, né? E aí depois ele se tornou sócio. Você trabalhava comigo, depois se tornou sócio. Então acredito que eu tive sorte nesse caminho das pessoas que são meus sócios hoje, são bem complementares às coisas que eu não faço bem. E no digital, muitas vezes essas sociedades, elas são criadas por uma pessoa expert e outra pessoa estrategista, eles se juntam para poder fazer aquele negócio acontecer. E muitas vezes essas relações começam a ter problemas exatamente porque uma pessoa é expert, ele sente que ele tem mais importância dentro do negócio, o estrategista não se sente tão valorizado, você mentora muitas pessoas. Então, assim, o que você enxerga que para essa relação expert-estrategista, que são sócios, funcionar precisa ter? Bom, primeiro que em 90% dos casos o expert é mais importante mesmo. E que também existe um custo emocional para a pessoa ficar colocando a cara dela lá. Às vezes a pessoa tem uma sociedade de 50-50, o expert e o estrategista, e aí, sei lá, acontece alguma coisa, o cara é cancelado, o cara é xingado, a nossa psique não está preparada para ficar tomando essa exposição que a gente tem na internet. Eu tenho uma proporção pequena, mas outras pessoas numa proporção grande no ponto que incomoda, né? No meu caso é tranquilo. Mas tem uma sustentação emocional que acontece por parte do expert. Então, na maioria das vezes, ele é mais importante. Mesmo quando o estrategista vai lá e levanta o cara do zero e tal, como já foi o meu caso com muitos experts. Mas no longo prazo, acaba que ele é mais importante, porque a sustentação do negócio depende do quanto essa pessoa está disposta a se expor, a expor as vulnerabilidades dela, ser autêntica o suficiente para tocar o coração das outras pessoas. Muita gente no digital é casal.
e é sócio, né? Então a gente vê vários casos de pessoas que são casais e sócios. E aí tem aquela coisa da pessoa de às vezes confundir um pouco as relações, a relação empresarial e a relação pessoal. Como você mentora muitas pessoas, como é que você enxerga a importância de separação de papéis, principalmente nesses casos onde há um envolvimento pessoal para além do profissional? Para minha vida pessoal, eu acredito que seria muito difícil lidar com isso, separar esses papéis. Eu acredito que provavelmente ia interferir na relação. E para muitas pessoas também interfere. Entender que eles são complementares não só como casal, mas também como parceiros de negócio. E passar por cima disso, e superar esses obstáculos para poder trabalhar junto, ter uma sinergia e fazer uma coisa incrível. Claro que tem um lado positivo, porque se você escolheu casar com aquela pessoa, é porque você gosta dela, você quer passar o máximo de tempo seu por ela. E por outro lado tem a dificuldade que é de qualquer ser humano de passar muito tempo com qualquer pessoa que seja. Mesmo que seja a pessoa que você mais ama no mundo, se você passar muito tempo sem muito tempo, eventualmente vai ser estressante. As pessoas também têm ideias diferentes sobre como deve se lidar com cada problema. Mesmo que elas tenham valores comuns entre elas, tem uma divergência sobre como conduzir cada situação. Então eu acredito que isso exige um segundo nível de maturidade maior ainda do que a maioria das pessoas tem. E por outro lado, eu conheço algumas pessoas que fazem isso há 10 anos e dá super certo, como por exemplo, o Jerônimo e a Paty, a Fernanda Bepler e o marido dela, o Carlos, a Sabrina e o Flávio, a Sabrina Oliveira e o Flávio Mesquita. Tem muitos casos de sucesso que dão muito certo, mas eu acredito que você tem que entrar num negócio desse pensando o seguinte: se começar a dar problema no CNPJ, é melhor preservar o CPF. Então, eu acredito que a relação tem que vir antes da construção do negócio e, eventualmente, também já vi casos que aquilo não deu certo na relação empresarial, como deu certo no casamento, e as pessoas souberam priorizar o que era mais importante. E como encontrar um bom sócio, né? Você é sócio de 14 empresas dentro da Palu. Então, além da sociedade que tem dentro da Craft, você tem a sociedade da Palu também. Eu queria que você explicasse um pouco o que é a Palu e o que você busca para poder investir e se tornar sócio dessas empresas. A Palura é basicamente uma aceleradora de negócios digitais. Até hoje, pelo menos, todas as pessoas que a gente se tornou sócio eram meus mentorados. Então, as pessoas que estão ali na Craft há alguns anos, eventualmente a gente faz uma proposta para comprar uma parte da empresa delas. Eu acredito que tem alguns fatores. Primeiro, eu passei bastante tempo com aquela pessoa antes dela ser minha sócia, então eu tenho tempo de conhecer ela, entender os valores e tal. E mesmo assim a gente erra muitas vezes. A gente comprou mais ou menos umas 20 ou 22 empresas e hoje tem umas 14. Ou seja, umas 5 a 7 não deram certo, um terço. E mesmo das 14 que tem, algumas a gente não tem aquela sinergia, o que a gente pensou que teria de agregar valor, daí eventualmente não agregou. Então eu acredito que assim, é uma coisa de você estar aberto para testar, ter paciência com a outra pessoa, ser estrito com você mesmo, né? Ser um pouco mais rígido com o seu valor naquela sociedade, o que você aporta naquela sociedade. Tá preocupado o tempo todo em ser a pessoa que está somando valor, está agregando valor. Eu penso um pouco por aí que a melhor chance que você tem de você encontrar o sócio é você escolher quem é a pessoa. Mas não quem é a pessoa, a outra pessoa. Quem é você. Então, quem é você nessa relação? Se você for uma pessoa que agrega valor, as outras pessoas naturalmente vão querer fazer negócio com você. E como é que você vê esse movimento de one person business que está acontecendo agora? Que aí não existe essa ideia de sociedade, a pessoa concentra muito em uma pessoa só o trabalho, e até uma empresa pequena, poucos funcionários. Eu estou vendo algum movimento de algumas pessoas do digital irem para esse caminho, mas no contraponto, as grandes empresas do digital são grandes sociedades. Então, como é que você vê esse movimento dentro do digital? Para negócios pequenos funciona. Então, você quer ter um negocinho ali de 10 mil reais, 20 mil reais, 50 mil reais, 80 mil reais, é possível. Com a IA dá para você fazer tudo e tal. Com a crescente dificuldade da capacidade das pessoas de lidarem com o outro, as pessoas preferem ficar cada vez mais isoladas, cada vez menos trocar com outras pessoas e ficar falando com uma inteligência artificial que só fica falando, nossa, é incrível essa ideia e tal, né? Mas para um negócio grande de verdade, que vai faturar dezenas de milhões, centenas de milhões, é impossível. Agora, para um negócio pequeno, tal, de 100 mil, 200 mil, até 1 milhão talvez dê para fazer. As pessoas vendem como se fosse uma coisa que você vai construir um império do seu quarto e na vida real não é assim. E quando encerrar uma sociedade? Como é que você vê que é o momento em que
não tá funcionando mais, quais seriam esses momentos? É quando você avalia a perspectiva de futuro e ela é pior do que o presente. Você tá numa situação, como a gente já teve com outros sócios nossos, tá ruim e tal. Você não tá vendo que aquele negócio tem perspectiva de melhorar. Você não entende como você pode aportar valor para que aquilo melhore. É melhor encerrar. E tem outras situações que não é possível encerrar. Eu já tive pessoas que eu não gostaria de ser sócio, pessoas que eu não respeito, pessoas que eu não gosto, pessoas que eu não quero estar perto. E eventualmente eu não pude encerrar, porque você tem contrato, você tem coisas, você tem questões ali que você não pode ignorar e tal. E aí você fazer um encerramento abrupto é um jogo que é um perde-perde. Eu evito todo jogo que é um perde-perde. Um amigo meu, o Caio, ele fala o seguinte: a capacidade de ficar rico está muito relacionada à sua capacidade de engolir sapo. Então, algumas vezes, você de repente não quer ser sócio daquela pessoa, mas você se comprometeu, você não quer fazer não sei o que, mas você se comprometeu. Mas você vai lá e engole o sapo e continua. Nesses casos, como é que você lidou com essa situação de não quero estar com essa pessoa, mas eu tenho que me manter ali com ela? Porque acho que muitas pessoas acabam indo nesse impulso de, né, então acaba tudo, não vou conseguir lidar com isso. Como é que você lidou para Então, eu já lidei dessa maneira que você falou, né? Mandando todo mundo ir para aquele lugar? ir para lugares distantes. Mas, eventualmente, à medida que os anos foram passando, eu percebi que isso não ia me levar a lugar nenhum, né? Qual que seria a atitude adulta, madura e responsável? Então, por exemplo, eu sou sócio de uma pessoa, eu não quero ser sócio daquela pessoa, eu tenho que pagar para aquela pessoa sair. Se ela quer 10x, eu quero pagar 2x, não tem o que eu fazer, não tem como expulsar ela e tal. Aí você procura uma maneira de conviver harmonicamente na medida do possível e tal. Então acredito que isso é possível. Ou então você vai lá e fala, bom, a pessoa quer 10x para sair, eu vou juntar os 10x, pagar ela e me livrar dessa pessoa. Mas agora, situação que muitas empresas acabam, que é esse caso que o JP falou, vamos supor que a Craft só tivesse eu e você de sócio. Aí eu tô brigando com você. Pô, um negócio que dá vários milhões de reais por ano e tal. Aí eu brigo com você e fala assim, então a gente não vai fazer mais isso, vamos acabar com essa empresa, vamos acabar. Aí acaba a empresa, você perde milhões, eu perco milhões de reais, porque a gente não quer mais conviver e tal. Seria mais inteligente eu chegar em você, Mário, ó, eu não aguento mais olhar pra sua cara, você não aguenta mais olhar pra minha. Então vamos fazer assim, ó, eu vou tocar esse negócio aqui, eu ganho um salário, você fica recebendo sua parte, mas, meu, não aparece mais aqui, não enche o saco. Ou o contrário, mas continuar o negócio, né? Agora destruir o negócio porque relações pessoais se desgastaram é uma infantilidade, assim.